próprio fui do Partido Frelimo. O meu pai foi um membro sénior do Partido Frelimo. E eu olhava para Frelimo como uma coisa pura, imaculada, como uma espécie de perfeição no mundo da imperfeição. Mas à medida que eu fui conhecendo esse partido, fui vendo que, afinal de contas, dedicou-se mais a destruir do que a construir o país. Eu ganhei as eleições de forma convincente, de forma esmagadora, como um rolo compressor quando passa por uma estrada, não é? Então, mas bom, o regime que está lá há 50 anos fez exatamente aquilo que eles estão habituados a fazer sempre, que é de roubar votos. Ana Malala! Ana Malala! Ana Malala! Thank you! Tá, boa tarde. Eu chamo-me Venâncio Monjane, mas antes de eu começar a falar, eu gostava de fazer um agradecimento muito especial, porque para o meu país, Moçambique, é um momento histórico, este que vai acontecer aqui. Porque é a primeira vez que Moçambique tem o privilégio de estar neste palco tão nobre da Human Rights Foundation. E eu queria também fazer um agradecimento muito especial ao CEO da Human Rights Foundation, Thor, e toda a vasta equipa que me ajudou e me apoiou até colocar os meus pés neste palco. Estou a falar do Javier, Keita, estou a falar da Nicole, da Mariana, estou a falar da Newell, estou a falar de uma maravilhosa senhora que está a fazer a tradução do que estou a dizer agora. Chama-se Maria Ângela. Então, uma salva de palmas para essa equipa toda, não é? Primeiro queria dizer que eu venho de Moçambique, de uma família da classe média, uma família de muitos filhos. São 9 filhos. E eu tenho antes de mim 4 irmãos mais velhos e tenho 4 irmãs mais novas. Então eu estou assim, no meio, aquilo que a matemática chama-se de bissetriz. Então eu sempre tive uma tendência de defender as minhas irmãs e de defender as pessoas mais vulneráveis, mais fracas, as crianças, porque na minha zona havia muita tendência de haver intimidação e lutas entre os jovens. Então, para tal, eu comecei a treinar artes marciais. E era exatamente para defender as minhas irmãs mais fraquinhas e defender os jovens, as crianças da zona. Então começou a acender-se em mim esse desejo de sempre querer servir ao outro. E no quintal dos meus pais, eu também abri uma escola e um ginásio que era de acesso gratuito para toda a gente lá da zona. Bom, este desejo ardente de defender as pessoas, de proteger os mais fracos, foi crescendo em mim, ao ponto de eu ter me tornado comentador de televisão. Então fui fazendo críticas, denunciando injustiças, corrupção no meu país. Mas chegou uma altura que achei que não era o suficiente. Era um comentador muito conhecido no país, mas achei que tinha que fazer alguma coisa a mais. Então, candidatei-me nas eleições locais, as eleições municipais. E depois, precisamente, há cerca de 12 anos, em 2013, eu faço a minha primeira entrada na vida política ativa. 12 anos depois, tornei-me deputado na Assembleia da República. Então usei o palco, o pódio da Assembleia da República para fazer denúncias sobre injustiças, para fazer também denúncias de escândalo atrás de escândalo da ação governativa. É por isso mesmo que ainda no Parlamento tornei-me a primeira e a única voz da oposição que fez parte da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o maior escândalo financeiro de toda a história do meu país, que foi mundialmente conhecido como o escândalo das dívidas ocultas. Eu sabia que essa cruzada era muito difícil e muito perigosa, mas eu não fui feito para ficar calado. Então, em 2024, ano passado, há um movimento que começa a crescer muito no país, que queria alternância política, queria mudanças fortes, estruturais no país. Então eu quis fazer parte desse movimento. Candidatei-me à presidência da República de Moçambique. Um salto gigantesco, mas acreditem,
eu ganhei as eleições de forma convincente, de forma esmagadora, como um rolo compressor quando passa por uma estrada, não é? Então, mas bom, o regime que está lá há 50 anos fez exatamente aquilo que eles estão habituados a fazer sempre, que é de roubar votos, que é de manipular resultados, que é de tentar trocar a verdade pela mentira, tentar colocar a manipulação como verdade. E as pessoas, quando se levantam, o que eles fazem? Atacam os civis, usam força e se impõem pelas forças das armas. E então assim também foi em 2024. E então nós, perante isso, e digo-vos uma coisa, isto que aconteceu, o que acontece nos últimos 30 anos, porque o regime no meu país, ele domina tanto o sistema eleitoral, como também domina o sistema de justiça. E tem um exército ao serviço de um partido, não ao serviço de uma nação. Mas nós não ficamos calados. Então estávamos a preparar o documento de contestação para a alta instância de justiça no nosso país, que se chama Conselho Constitucional. E enquanto preparávamos o apelo, preparávamos o recurso, algo muito trágico aconteceu. Eu estava em casa, sentado à mesa, olhando para o telefone, vendo algumas mensagens e dando algumas instruções aos meus colaboradores do meu projeto político. De repente, ouvi tiros fortes, como se houvesse uma luta de gangues. Tiros bastante fortes. Olhei para a minha esposa e perguntei: você ouviu os tiros lá fora? Mas depois não liguei muito a isso e continuei a fazer o que estava fazendo. Uma hora depois eu recebo uma chamada essa que mudou por completo a minha vida, mas eu acredito também que mudou por completo a história do meu país. E essa chamada o que dizia? Dizia que o meu advogado pessoal, que era também o meu mandatário nacional, juntamente com o porta-voz do partido que sustentava a minha candidatura, tinham sido emboscados no carro, com 25 balas caíram sobre eles. E morreram na hora, imediatamente. Para mim foi um choque. E veio à minha memória momentos em que eu lembro-me do meu irmão que morreu num acidente. Mas este caso não era acidente. Este caso era um caso político e todos sabiam. Então decidi, naquele dia, convocar para 2 dias seguintes uma greve nacional, uma manifestação nacional, não só por causa do Elvino, não só por causa do Paulo Guambe, mas por causa das centenas de vítimas que têm sido silenciadas sem justiça. E no dia que isso devia acontecer, no dia 21 de outubro, o dia da manifestação nacional, da greve nacional, eles fizeram algo que vai ficar na memória de todos os moçambicanos. Foi o início de uma era altamente sangrenta no nosso país. E também vieram atrás de mim. Sofri nesse dia o meu 4º atentado contra a minha vida. E eu estava a dar entrevistas a jornalistas nacionais e internacionais. Dispararam tanto para mim como para os jornalistas internacionais. E pusemos-nos todos em fuga. Nesse dia eu tive que abandonar o país e fui ao exílio durante 3 meses. Mas o povo levantou-se, o povo foi para as ruas, o povo manifestou-se. E eles usaram uma brutalidade jamais vista contra esse povo desarmado e pacífico. Depois de 5 meses, um lençol de sangue andava pelas capitais de Moçambique. E nós tivemos um saldo tremendo. 400 pessoas foram assassinadas por exigir liberdade, exigir verdade eleitoral, por exigir dignidade. Foram mortas 400 pessoas, das quais algumas delas foram encontradas em valas comuns. Cerca de 2.000 pessoas foram feridas e até hoje, agora que eu falo, muitas delas têm balas dentro do seu próprio corpo. E quando vão para o hospital público, quando sabem que são pessoas que foram feridas,
durante as manifestações, não lhes dão tratamento. Temos cerca de 4.000 pessoas que hoje estão detidas nas cadeias como verdadeiros prisioneiros políticos. A minha mandatária financeira, uma senhora meiga, com uma carreira brilhante no banco, sem nenhuma mácula, uma senhora de idade, já doente, ela também foi detida, Glória Nobre, está nas cadeias agora também. Então é isto que nós temos. O nosso país está a sangrar, o nosso país está a gritar, o nosso país está de luto. E eu vou-vos dizer uma coisa. Eu cheguei até este ponto com uma história engraçada na política. Eu próprio fui do Partido Frelimo. O meu pai foi um membro sénior do Partido Frelimo. Foi CEO da maior seguradora do país. Eu olhava para Frelimo como uma coisa pura, imaculada, como uma espécie de perfeição no mundo da imperfeição. Mas à medida que eu fui conhecendo esse partido, fui vendo que, afinal de contas, dedicou-se mais a destruir do que a construir o país. Este momento tornou-se uma verdadeira organização criminosa. Tem várias oligarquias do crime. Tem crimes de tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de madeiras, de raptos, de sequestros, tráfico de pessoas, de prostituição infantil, até tráfico de órgãos humanos também. Dedicam-se a isso. Então eu desiludi-me com esta Frelimo e comecei a pôr-me do lado dos mais fracos, dos mais vulneráveis. E mais, meus irmãos, aqui não é um problema só de eleições. Moçambique, neste momento, é uma das nações mais ricas do mundo em termos de recursos naturais. A província do norte de Moçambique, que chama-se Cabo Delgado, que agora está a braços com uma vaga de terrorismo, é uma das províncias mais ricas, com inúmeros recursos do mar, com ouro, com diamante, com grafite, com gás, com petróleo, recursos infindáveis. Dos chamados 15 metais raros no mundo, Cabo Delgado tem 9 metais. Mas, ironicamente, é a província mais pobre do país, mais miserável do país. Então, caros amigos, a pergunta é, se eu vim aqui só para falar disso, se eu vim aqui só para descrever essa tragédia, se eu vim aqui só para fazer uma reportagem da miséria que assola o meu país, mas eu vim aqui também para dizer que Moçambique precisa da vossa ajuda. Moçambique precisa de vocês todos, estão aqui. Nós precisamos de um país que respeite os direitos humanos. Precisamos de um país com mais transparência na gestão dos recursos inúmeros que o país tem. Nós precisamos de um país verdadeiramente democrático. Nós precisamos de um país que possa resgatar os valores mais profundos e genuínos da democracia. Mas também em termos particulares, estou agora a formar um novo projeto político de um partido que chamamos Ana Malala. Estamos à espera agora para ver se o governo autoriza para que esse partido comece a funcionar. E vamos precisar também da vossa ajuda para esse partido, porque até agora é a única voz em Moçambique que ainda resiste a este regime opressor, que já abocanhou tudo, abocanhou a imprensa, abocanhou os meios do Estado, a justiça, até os partidos da oposição foram abocanhados. Então este projeto é um projeto de esperança, o projeto Ana Malala. Então se é esta esperança que nós queríamos, mas eu sei que muitos de vocês querem bater palmas, mas antes de baterem palmas, queria fazer um pequeno pedido aqui a esta sala magnífica que está cá. Vou fazer um pedido, vou tentar falar em inglês. Vou pedir a todos vocês, se não se importam, para se levantar. Podem se levantar todos? Oh, muito obrigado. Muito obrigado. Olha, esta palavra que está escrita ali, Ana Malala, this word that is written there, Ana Malala, is a word
of a local language called Emakwa. It means in Emakwa, enough is enough. This word in my country is a word of hope. And I want you to join me to increase the hope of the Mozambican people. I will count 3. 1, 2, 3. When I say 3, I want you to shout loudly and say 3 times, Ana Malala, Ana Malala, Ana Malala. Let's go. 1, 2, 3. Ana Malala, Ana Malala, Ana Malala. Thank you. Forte abraço, forte abraço, beijo e tchau!